Só que tinha um outro detalhe, né? A questão dos estudos. Eu com 13 anos, eu ainda estava na terceira série do primeiro grau. Caraca. Porque as dificuldades eram muitas, até para conseguir vagas para colégios públicos. E aí tinha aquela questão de bolsa para alunos mais carentes e tudo mais. Mas a mesma coisa que acontecia com o aluguel, acontecia com a escola. Não se pagava a mensalidade e era proibido de estudar. Hoje não tem mais isso, né? Mas naquela época era assim. E aí eu não estava estudando e aí as possibilidades iam diminuindo, porque... O senhor chegou a ser proibido de estudar? Cheguei a ir até a escola e barrado na porta porque não estava com a carteirinha atualizada com o pagamento. Caraca. Tinha isso. E muitas vezes eu e minha irmã, e meu primo também, a gente ia para a escola, mas ficava no meio do caminho. Parava num pé de árvore para pegar frutas e ficava por ali até dar o horário de voltar da escola e não ia para a escola para não passar o vexame de ter que voltar. Porque já sabia que não ia poder entrar. Mas enfim, isso passou porque lá na frente, com esse mestre que eu te falei, ele, só para ficar no grupo de escoteiro, eu tinha que estar estudando. Então, era uma exigência que se fazia dos jovens ali. E aí, as pessoas se mobilizavam para conseguir vagas em escolas públicas ou particulares com bolsas. E, mesmo assim, eu ainda não tinha conseguido estudar aos 12, 13 anos. O que aconteceu? É um fato até inusitado na minha trajetória ali de estudos. Esse mestre, ele era massoterapeuta e trabalhava no Senac, era professor de massoterapia no Senac, e era funcionário de uma clínica chamada CREMEF, Centro de Reabilitação e Medicina Física, que ficava ali em Bom Sucesso, já não existe mais. E aí ele tratou de uma pessoa, vou até citar o nome dele aqui, o nome dele é Arodi Cordeiro Erdi. E ele entrou na minha história de uma maneira bem inusitada, porque como eu não estudava ainda, eu estava buscando ali uma vaga no colégio, eu acompanhava o Baltazar e ajudava ele a preparar os mapas de aulas, preparar o material de trabalho dele, ficava ajudando, porque a essa altura eles me acolheram na casa dele, porque eu não tinha casa, minha mãe estava numa outra condição, e eu fui morar na casa deles por um período curto, para resolver uma situação momentânea. E aí eu acompanhava ele no trabalho dele, tanto no Senac quanto na clínica, e um dia ele foi tratar esse senhor. Esse senhor Arodi era professor da AF na época, né? Atual Unigran Rio, e ele sofreu um acidente de moto, machucou a perna, e o Baltazar foi tratá-lo lá na própria universidade, tinha um espaço lá de educação física. E aí, durante o trabalho que ele fazia toda semana, toda terça e quinta, eu ia junto para arrumar o espaço, para limpar, para ajudar no que eu podia, porque eu não podia ficar à toa, né? Então, eu ajudava como eu podia. E aí, no final do tratamento desse senhor, ele ficou muito agradecido com o Baltazar, porque ele se recuperou, e ofereceu ao Baltazar um presente. Falou, olha, eu vou te dar um presente. Além do pagamento que eu estou te pagando para o meu tratamento, o que você precisa? O que você quer para você melhorar de vida? Porque eu tenho como te ajudar. E aí, rapaz, é surpreendente as pessoas, né? Ele tinha tanta atenção pelo próximo, no trabalho que ele desenvolvia lá na comunidade, que ele falou, Arodi, eu não quero nada para mim. Se você quer me dar um presente, então você me dá de presente os estudos para esse garoto aqui até a faculdade. E aí eu estava perto, assim, eu vi aquilo, mas não esperava, né? E aí o professor Arodi respondeu, olha, então tá dado. Ele vai ter os estudos garantidos para a vida inteira até ele se formar. Ele só não pode ficar reprovado. E aí ele me deu a notícia ali, eu fiquei bem feliz e tudo mais. Só que ele era o filho do dono da escola, né? Então ele conseguiu isso, mas na escola não tinha o supletivo. Como eu estava já com 13 anos, na terceira série, eu precisava conseguir um colégio supletivo. Então ele arrumou uma vaga em outro colégio, mandava o pagamento lá para aquela escola, até que eu pudesse estudar na Unigran Rio. E assim foi. Aí eu não fiquei reprovado em momento nenhum, fiz o meu esforço. Então, quer dizer, eu costumo dizer que sorte não é você ter uma iluminação, de repente. Sorte é você estar no lugar certo, na hora certa e preparado para aquilo.
Então eu consegui essa bênção aí de uma pessoa do próprio Arodi, mas também de alguém que cedeu a vez dele para mim, e eu consegui concluir meus estudos ali no primeiro grau, supletivo, com bastante dificuldade, porque enfim, depois eu comecei a trabalhar e tudo mais, estudava à noite. Fiz o segundo grau, na época, né, o atual ensino médio, lá na AF Unigran Rio, no SEDUC, e depois concluí a faculdade. Mas aí, mais à frente, eu falo um pouquinho dessa época da faculdade, que eu já estava na Marinha, né, e tudo mais. Mas então foi isso. Então, da dificuldade, eu consegui superá-la com bastante coragem, eu considero isso, porque contando assim, a gente não consegue exprimir o verdadeiro sentimento da época.